Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Overlord Especial A Princesa Vampira do País Perdido Capítulo 03 5 anos de preparação. Parte 2. Suzuki Satoru e Akeno dirigiram ao seu vagão coberto. Este não era o vagão coberto que eles haviam comprado, do reino de Inveria, lar de Keno, mas algo que haviam comprado há um ano. Aliás, esta já era a quarta dessas carruagens tipo vagão. A primeira foi destruída, a segunda foi queimada em um ataque e a terceira foi abandonada. Os dois ocuparam o banco da frente do condutor, Suzuki Satoru com as rédeas na mão, e Keno ao lado dele com um tomo mágico no colo. Enquanto avançavam pelas planícies tranquilas, eles conversavam sobre nada em particular, como de costume. O cabelo de Keno, que descia até seu pescoço delicado como porcelana, balançava ao vento. Ela pedia a Suzuki Satoru para cortá-lo, mas ele sentiu que seria melhor ela usar um capuz. Se o cheiro de sujeira e poeira no ar iria infundir-se em seu cabelo estava incerto. No entanto, ele não diria isso em voz alta. Keno estava em uma idade complicada agora. Se Suzuki Satoru tivesse forçado a vestir o capuz, ela faria e inflaria as bochechas. O humor de Keno melhorava quando ele não a tratava como uma criança, então Satoru tentou evitar tais ocasiões. Ela esteve sozinha por 40 anos, e os dois estavam juntos há mais de 5. Sua mentalidade deveria ter amadurecido mais rapidamente durante a última parte do passar dos anos. No entanto, agora ela não parecia franzir as sobrancelhas por algo assim. Ele puxou as rédeas que chicotearam contra a garupa do cavalo. Não havia significado para essa ação. O cavalo que puxava a carroça era o mesmo Golem Horse que puxara a carroça naquela época, mas tudo fazia parte da atuação. Os dois fizeram muita atuação durante a jornada. Era verdade que ambos eram undeads e ainda tinham um Golem Horse. Nenhum deles precisava dormir e podiam ver no escuro. Porém, eles ainda montaram tendas à noite para evitar suspeitas. Claro, eles não precisavam dormir, então os dois costumavam conversar em suas tendas até o amanhecer. Embora a idade real de Keno tenha excedido a de Suzuki Satoru, ela não teve muita experiência de vida, dado que nunca saiu da cidade. Afinal, ela era uma herdeira de 10 anos que nunca havia deixado sua cidade natal. Isso significava que ela ficava sem assunto rapidamente, e só podia recorrer ao conhecimento que tinha aprendido. Por outro lado, as histórias de Suzuki Satoru foram muito bem recebidas por Keno. Não suas histórias do mundo real onde Suzuki Satoru viveu, um mundo envolto pela poluição e densas nuvens, mas contos de Yggdrasil. Para uma garota que vivia em um mundo de espadas e feitiçaria, as aventuras de Suzuki Satoru em Yggdrasil foram o que fez seus olhos brilharem de excitação. No início, havia algumas coisas que fizeram Keno franzir a testa. Eles pareciam muito exagerados e ridículos para ela, mas Suzuki Satoru tinha provas. Embora não fosse uma coletânea completa, os álbuns de fotos de Suzuki Satoru continham fotos das coisas de que ele falava. Keno, que não sabia o que eram fotos, parecia considerá-las retratos requintados. Mas depois de ver uma foto de Satoru e ela mesma, ela aceitou que eram representações fiéis da paisagem. Depois disso as coisas ficaram mais simples, pois provaram que as aventuras que encheram Keno de pavor eram eventos que Suzuki Satoru havia experimentado. Em outras palavras, as aventuras do grande Magic Caster Suzuki Satoru eram verdadeiras. A admiração nos olhos de Keno logo se transformou em um respeito radiante, algo que Suzuki Satoru percebeu. Isso melhorou muito seu humor, e ele começou a falar efusivamente. Em pouco tempo, Keno conhecia as aventuras da Inzo Algon como as palmas da mão. Foi assim que eles passaram seus 5 anos. E hoje, a mesma história terminou quando o vagão balançou. E então todo mundo da Inzo Algon deu origem a outra lenda. Você é incrível, Satoru, fufu, não é nada demais, Keno. Com membros assim, realizar isso era uma brincadeira de criança. Aqui está uma foto da época. Suzuki Satoru soltou as rédeas e deu ordens verbais ao Golem Horse. Ele usou suas mãos vazias para tirar o seu álbum de fotos e folheou, murmurando, onde está, enquanto fazia. Ele encontrou uma foto deles depois que derrotaram o chefão Fire Giant Lord Surt, o soberano gigante do fogo Surt, e mostrou para ela. Uau! Keno exclamou de deleite. Você é incrível! Eu não posso acreditar que conseguiu derrotar um gigante tão poderoso. Não. Foi possível por causa de todos da Inzo Algon. Afinal, quem mais poderia derrotar um Giant Lord com um cajado tão poderoso que ainda era flamejante? Sim, isso pode ser verdade. Depois de pegar a foto de volta e guardar, ele se lembrou das muitas vezes em que derrotaram Surt. Não tinha sido terrivelmente difícil porque suas resistências elementares eram demasiadamente centradas. Mas Suzuki Satoru não queria dizer isso e destruir os sonhos da menina, decepcionando-a.
Portanto, Suzuki Satoru simplesmente sorriu. Foi como eu disse. Você e seus amigos foram incríveis, Satoru. Seus ânimos se elevaram. Suzuki Satoru acompanhou a excitação de Keno. Foram mesmo. Eu penso assim também. A maneira como todos conseguiram evitar a morte e aguentar as coisas depois que ele jogou fora a espada e tirou Laivaten foi muito bem feito, sim. Todo mundo foi incrível. Eles venceram por sua causa, Satoru. Você acha? Ha! Suzuki Satoru riu, ele estava de muito bom humor. Você e seus amigos realmente repetiram todas essas incríveis aventuras, Satoru? Realmente fizemos. Assim como nós estamos indo em uma grande aventura também, não? Keno sorriu amargamente. Mesmo? Mas não parece uma aventura extravagante nem nada assim. Tudo isso depende de como você vê isso, não acha? Já faz 5 anos desde que partimos do seu país. Fomos a muitos países e vimos muitos mistérios, não acha? Lutar não é tudo, você sabe disso, apreciando o desconhecido. Sair em uma jornada e usar seus próprios olhos para ver o mundo, não era essa a verdadeira aventura que Yggdrasil incentivava? Agora, ele poderia entender como os membros da Old Sea Archer se sentiam. Claro, não havia nada errado em lutar ao lado de seus amigos e jogar o jogo, mas Suzuki Satoru estava confiante em dizer que sua jornada com Keno foi a decisão certa a tomar. Eu suponho que sim. Aquela planície Sete Ardentes e o Lago Cristalino foram ambos incríveis. Pessoalmente eu achei que a planície Sete Ardentes era meio grosseira, mas o Lago Cristalino era muito bonito. Parecia uma lâmina de vidro de tão límpido, sim. É incrível. Os dois continuaram relembrando aquela bela visão enquanto continuavam em frente. Seria bom se pudesse vê-los novamente. Podemos voltar quando tivermos sem nada para fazer. Afinal, nossa expectativa de vida é ilimitada. Isso é verdade, respondeu Keno. E também, você se tornou mais forte que antes, Keno. Quer tentar enfrentar um inimigo poderoso? Viagens e batalhas estavam inextricavelmente ligadas. Não era uma questão de segurança. Quando partiam para regiões menos povoadas, apareceriam monstros que consideravam uma presa, e havia a chance de encontrar inimigos fortes ao visitar pontos turísticos. Dito isto, Suzuki Satoru só encontrou um adversário que ele considerou forte. No entanto, havia inúmeros inimigos que teriam matado Keno instantaneamente se ela estivesse sozinha. Suzuki Satoru estava encarregado da violência, enquanto Keno lidaria com o trabalho intelectual. Mas ainda era importante para Keno ser forte o suficiente para aguentar ser atingida por um ser poderoso. Apenas conte comigo. Eu sei que você está pensando em mim, Satoru, e isso me deixa feliz. E também me emprestou vários itens incríveis. Mas como chama isso? Grinding. Isso parece não funcionar, não é? Quer dizer, eu realmente não gosto de pegar um bastão e bater repetidamente em um dragão morrendo com todos os seus membros decepados. Eu não estou falando sobre o seu plano, mas sim como você continua ignorando quando imploram por misericórdia. Sim, isso meio que parte o coração, não. Não é isso. É claro que eu sei que também não gosta desse tipo de coisa, e só está fazendo isso por minha causa. E eu não quero deixar sujas as roupas bonitas que me emprestou. Eu só estou pensando que talvez possa haver outro jeito da próxima vez. Keno conseguiu exprimir todas aquelas palavras com uma rapidez desnecessária. Parece que ela não gostou do incidente em que usou um dragão como treinamento. Bem, ter uma garota fazendo esse tipo de coisa era um pouco desumano. Suzuki Satoru se arrependeu. Talvez eu deva encontrar um adversário que ela não se importe da próxima vez. Ladrões e outros que eram indignos de misericórdia provavelmente deveriam ser deixados para uma data posterior, porque poderiam falar. Talvez alguma criatura que não pudesse falar, ou mesmo um objeto pudesse ser melhor. Suzuki Satoru então começou a considerar vários monstros. Pessoalmente falando, insetos gigantes e similares pareciam bons candidatos. Eu sei o que sente, Keno. Da próxima vez, planejarei melhor quando formos fazer grinding. Ele sorriu e deu um sinal de positivo. Keno respondeu com uma expressão que era difícil descrever em palavras. Era um olhar precioso que ele só podia ver uma vez por ano. Não, quando eles partiram, ele sentiu como se tivesse visto esse sorriso mais vezes, mas não estava tão certo sobre os eventos de 5 anos atrás. Ainda assim, não sei seu valor de karma. No entanto, como o meu é negativo, espero que o seu seja positivo para compensar. Sendo esse o caso, seria melhor abater os adversários com valores negativos de karma. Não, isso Satoru, vamos falar sobre isso mais tarde. Olha, já dá para ver a cidade. Realmente se destaca. Se destaca mesmo. Suzuki Satoru podia ver uma cidade à frente. Ele tinha ouvido através de rumores, mas era uma grande cidade murada. Grande neste caso não se referia à sua escala, mas em um sentido literal. Os edifícios e as muralhas da cidade eram muito grandes. De particular interesse eram as rochas maciças dos dois lados dos portões. Tinham cerca de 150 metros de altura ou mais. As pedras que foram colocadas em ambos os lados se tornaram parte da muralha da cidade. As muralhas da cidade não haviam sido erigidas porque estavam localizadas ao lado daquelas rochas. Em vez disso, uma raça de gigantes que moravam nas proximidades as trouxe de suas casas como sinal de amizade. Depois disso, graças às relações amigáveis com esses gigantes, todas as partes da cidade, prédios, disposição urbana, e assim por diante,
foram dimensionadas para que os gigantes não precisassem passar por desconforto, ou pelo menos foi isso que Suzuki Satoru ouviu. Quantos gigantes foram necessários para transportá-las, e como fizeram isso? Enquanto Suzuki Satoru considerava o assunto com crescente interesse, ele indicou a Keno agora encapuzada que ela deveria trocar seu anel. Por ser uma vampira, Keno sofria uma penalidade em todas as ações sob a luz do sol. No entanto, ela conseguiu negar isso usando um anel anti-luz do sol. A indicação foi para que ela mudasse para outra coisa. Mesmo vestindo um capuz não negaria a pena, e ela ainda se sentiria cansada, mas as coisas seriam problemáticas se ela não pudesse suportar apenas um pouquinho. Ele emprestou 4 anéis para Keno, um para reduzir a penalidade pela luz do sol, um para dar proteção contra controle mental e banimento de undeads. Então nem Suzuki Satoru poderia dominá-la, um anel contra magia de adivinhação, e um anel de imunidade a amarrações físicas e outros impedimentos de movimento. Ele daria a ela outros dependendo das circunstâncias. Desta vez, ela deveria colocar o anel de proteção contra controle mental e banimento de undeads, e o contra magia de adivinhação, ambos os quais eram muito importantes ao entrar nas cidades. Em contraste, Suzuki Satoru não fez nenhuma tentativa de esconder seu rosto ósseo. Afinal, pode-se dizer que durante seus 5 anos de viagem ele estava treinando para entrar em cidades com o rosto exposto. Além disso, ele tinha sido informado de que seria melhor mostrar sua verdadeira face ao tentar entrar nas cidades. Se ele fosse sincero e não tentasse se esconder, o blefe seria mais fácil. Ele havia tentado usar ilusões para se camuflar antes, mas depois de um acidente infeliz, não mais confiava nelas. Falando nisso, Satoru, por que estamos voltando nessa direção? A terra natal de Keno ficava um pouco além desse lugar. Satoru não a trouxe aqui nos últimos 5 anos. Nós fomos em várias partes do mundo, mas não viemos aqui, não? Não acha que seria bom escalar aquelas montanhas que mal conseguimos distinguir a distância? Entendo, parece que Keno não acreditava muito nessa explicação, dado o tom de sua voz. Suzuki Satoru poderia dizer isso por terem passado 5 anos viajando juntos. Entretanto, ele não tinha intenção de contar a Keno a razão para vir a esta cidade. O Golem Horse puxou o vagão e os levou até o portão principal sem diminuir a velocidade. Talvez tenham chegado em uma hora boa, exceto Suzuki Satoru e companhia, não havia ninguém mais lá. Os guardas do portão que estavam reunidos sentiram um perigo no ar. Todos tinham suas lanças a postos. Ele olhou para as muralhas e viu os arqueiros lá reunidos. Escusado dizer que todos estavam desconfiados de Suzuki Satoru. Fiquem onde estão. Uma voz severa os chamou. Parecia pertencer a algum tipo de capitão da guarda. Suzuki Satoru, indiferente, ignorou e respondeu num tom alegre e radiante. O tempo está bom hoje. A confusão espalhou-se imediatamente pelos guardas, mas eles logo retomaram seu comportamento severo. O que você está fazendo aqui, undead? Undead? Onde? Suzuki Satoru olhou em volta como se de propósito. Que bobagem você está, poderia ser que tenha me confundido com um dos undeads. Ele interrompeu os gritos dos soldados e gritou de volta para eles. Eu não sou undead. Eu sou Satoru, um Selu, caveirudo. Skel. Lu? Os soldados se entreolharam e depois sacudiram a cabeça. Ele podia ouvi-los perguntando um ao outro, você já ouviu falar deles antes? Até parece, é a primeira vez que ouço falar disso. Você não acha que é muito rude confundir um dos gloriosos Selulos com uma criatura undead? Está insultando nossa nação. Os guardas do portão se entreolharam novamente. O capitão será seu nome por enquanto, respondeu em um tom muito confuso. No entanto, ele não mostrou nenhum sinal de abaixar sua arma. Afinal, isso era de se esperar. Você quer dizer que você não é um undead? E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até mais!